E aí, pessoal, dando continuidade à nossa resolução da prova de 2021 para 2022 da Escola Naval, vamos fazer agora a número 3. Se liga aqui comigo. Suponha que o conjunto solução da equação 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x menos 2 igual a zero é x1, x2, x3. Então, nessa equação aqui, 5x ao cubo menos 4x quadrado mais 7x, tudo isso menos 2 igual a zero, as raízes dessa equação são x1, x2 e x3. Tudo bem com isso até aí? Aí ele vai dar uma continuidade. Se a equação polinomial p de x igual a zero é uma outra equação, apresenta 5x1, 5x2 e 5x3 como conjunto solução, assinale a opção que apresenta a soma dos coeficientes de p de x. Beleza? Daqui a pouco a gente chega nessa parte da soma dos coeficientes. O ponto é, só um registro, né? Essa questão ela teve uma imprecisão no enunciado dela, ele deveria ter deixado isso claro. Então seria passível de anulação, foi pedido recurso para essa questão, muita gente pediu, mas eles não anularam. Então a gente tem que saber lidar com isso, beleza? Só para deixar isso já avisado para vocês. O ponto é, esse meu polinômio eu não vou nem chamar de x, para não confundir com o x que está aqui em cima. Eu vou chamar de x', tudo bem? Existe um p de variável x', que quando eu igualo a zero, as raízes, ou seja, os valores do x' seriam 5x1, ou 5x2, ou 5x3. O que eu quero que você perceba é que todas as raízes estão multiplicadas por 5. As raízes antigas, que eram x1, x2, x3, todas estão multiplicadas por 5. Tem uma técnica para a gente fazer isso de maneira direta, tudo bem? E a técnica é o seguinte, o x1, o x2 e o x3 eram os valores para essa equação, ou seja, a gente tinha originalmente um x, que podia ser x1, ou podia ser x2, ou podia ser x3. Por isso que eu chamei agora de x', para deixar claro para vocês que é um outro x, é uma outra variável, vai ter outros valores, tudo bem? Mas, olha que legal, existe uma relação entre eles. O meu novo x, o meu x', é 5 vezes o x antigo. Só que a equação que eu tenho não é a equação do x', a equação que eu tenho é a equação do x antigo. Ou seja, o x antigo, ele é o novo x, o x', sobre 5. Essa é a transformação que eu quero fazer para sair da equação em x e chegar na equação em x'. Então fica uma dica, uma ideia decorada. Se você quer você tem um polinômio dado, você conhece esse polinômio. Se você quer um novo polinômio cujas raízes são 5 vezes as raízes antigas, é só pegar o teu x e substituir por x sobre 5. Isso faz a operação inversa, tudo bem? Então, x sobre 5 vai me dar um novo polinômio cujas raízes serão 5 vezes as primeiras. Parece um pouco contraintuitivo, mas é isso mesmo. Porque o que a gente tem é o x, a gente não tem o x'. Então, na hora que a gente for substituir, a gente está substituindo o x pelo x', e não o contrário. Não adianta substituir por 5x que vai dar ruim. Aí você estaria achando raízes que são 1/5 das raízes originais. Legal? Então, se a gente fizer essa nossa transformação, essa nossa substituição, o meu p de x, que na verdade vai ser um p de x', mas aí a gente não precisa mais entrar nesse assunto, vai ser, no lugar do x, eu escrevo x sobre 5. Então, eu chamei de x' só para a gente distinguir que é um x novo. Mas a verdade é que é tudo x. Não precisa ficar botando A, B, C, x', x duas linhas, não tem necessidade disso. Então, a gente vai substituir o x por x sobre 5. Legal? X sobre 5 à quinta, falei besteira, ao cubo, menos 4 vezes x sobre 5 ao quadrado, mais 7 vezes x sobre 5, tudo isso menos 2. O meu polinômio, né, isso aqui vai estar igual a zero, mas o polinômio em si seria esse. Pô, Felipe, esse é o único polinômio que tem essa propriedade? Não. Por isso que eu falei, a questão ela tem uma impropriedade, né, tem um erro no enunciado. Ele não deu nenhum valor do polinômio
para garantir que é exatamente esse polinômio que eu estou pegando e não o dobro dele, o triplo dele, 10 vezes ele, 700 vezes ele. Porque todos esses polinômios que eu acabei de falar, o dobro, o triplo, o quádruplo, milhões de vezes esse polinômio que eu estou achando, todos eles têm as mesmas raízes. Então, claro que para somar os coeficientes depende qual polinômio que eu estou pegando, tudo bem? Então, a questão ela contém um erro, mas eles ignoraram sumariamente esse erro e seguiram, tá? Eles não anularam essa questão não. Mas paciência, acontece, tá? O fato é que dá pra fazer se você seguir o caminho certo, o caminho que eles queriam que você seguisse. Se você seguisse essa questão, resolvesse por Girard, que dá pra fazer, provavelmente você ia errar, porque você acabaria achando um múltiplo desse polinômio que eu acabei de achar, tudo bem? Mas ok, para fechar a questão, o que falta é o seguinte: ele pede a soma dos coeficientes. Nossa, ficou horrível que eu botei amarelo aqui. Ele pede a soma dos coeficientes de p de x. Só que a soma dos coeficientes nada mais é do que o p de 1, gente. Pensa só, quando você substitui o x por 1, o que tem x aqui na conta simplesmente some. Você fica só com os coeficientes sendo somados. Então, sempre que se falar de soma dos coeficientes, estamos falando do p de 1. Isso para qualquer polinômio, não é só para esse não. Então, a gente quer fazer 1 sobre 25 menos 4 sobre 25 mais 7 sobre 5 menos 2. Essa é a soma dos coeficientes. Fazendo MMC, a gente tem 1 menos 4, o MMC é 25, mais 35, menos 50, tudo isso sobre 25, como eu disse. Afinal, o MMC é 25. Quanto dessa conta? Não faço a menor ideia. Vamos fazer rapidinho? Menos 15, menos 19, eu acho que dá menos 18. Menos 18 sobre 25. Essa vai ser a nossa resposta. Observa que é o que a gente encontra no item A. Claro que se eu pegasse um múltiplo dessa equação, tipo, se fosse 2 vezes o p de x, no final eu acharia o dobro. Se fosse 25 vezes o p de x, no final eu acharia 25 vezes isso. Então, por esse motivo, eu poderia chegar em qualquer uma das opções. Tá? Qualquer uma das opções seria chegável. Existe um polinômio cujas raízes são o quíntuplo das raízes originais, que chega em cada uma das opções. Só que o polinômio padrão, né, natural de se encontrar, é esse, usando a técnica em si. Então a gente acharia a letra A mesmo. Beleza? Então a gente volta eventualmente com outra questão. Até breve, gente. Valeu!